O maior problema com a comunicação é a ilusão que ela foi alcançada. Uma frase de George Shaw. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Intur um dos maiores palestrantes internacionais, PhD, mestre em comunicação, professor Wilson Nascimento. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigada pela sua presença aqui hoje. E nós vamos falar desse tema, comunicação. Primeiro eu quero te perguntar, quem é o professor Wilson Nascimento? Uau, o professor Wilson Nascimento é uma pessoa sempre disposta a contribuir, né, com os desafios que o ser humano vem passando. E ao longo de toda a minha história, acho que eu venho sempre trabalhando, fazendo com que as pessoas compreendam que elas têm que se conectar com o que elas têm de melhor dentro delas. E como você colocou muito bem, utilizando a comunicação para que realmente alcance o que desejam na vida. Qual que você acha que é o maior problema que as pessoas têm hoje, professor Wilson, em se comunicar? Acho que o maior desafio que o ser humano enfrenta é exatamente querer se comunicar com todo mundo da mesma forma. E você tem que ter formas diferentes, porque a forma que me agrada, o estilo de comunicação que me agrada, pode ser que não agrade você. E um outro ponto que fica sempre por trás da comunicação é aquilo que não é falado. É o desafio da comunicação não verbal. Às vezes, aquilo que você pensa, o teu corpo, ele representa. Então, às vezes, você não precisa nem dizer nada e você causa uma situação embaraçosa no ambiente. Então, acho que esse é o grande desafio das pessoas, querer manter todo mundo no mesmo linear de comunicação. E isso é um grande erro. Professor Wilson, o que levou o senhor a estudar comunicação? Eu pergunto isso, que eu sou uma comunicadora, e para mim foi um grande desafio, como bem dito, não um problema, mas um desafio a ser superado. Porque muitas vezes eu gostaria de me comunicar, acreditava piamente que as pessoas iriam ler a minha mente e descobri que isso não é verdade, que eu teria que encontrar uma forma realmente para me comunicar dentro da minha casa, na escola, no ambiente profissional. O que te levou a estudar comunicação? Eu acho que quando eu decidi trabalhar com desenvolvimento de pessoas, quando eu comecei nessa área como professor e como trainer, eu sentia a necessidade de ampliar o meu conhecimento. Então, o estudo na comunicação vem por isso. Como identificar os padrões de cada pessoa e conseguir acessar. Eu acho que tem uma frase bem legal do Dr. Augusto Cury, que ele fala, não existe mente impenetrável, o que existe é a chave errada. E essa chave, eu entendo que é a comunicação. Quando você consegue utilizar a comunicação certa ou da forma mais adequada, você acessa qualquer ser humano. Você falou para mim, numa das respostas que eu pedi para você, numa das perguntas, inclusive, que eu fiz, é que um dos seus sonhos de criança era ter um caminhão e viajar pelo mundo. E você tem feito isso brilhantemente através de palestras internacionais. É a realização de um sonho também? É a realização de um sonho. Hoje eu não dirijo um caminhão, mas eu me recordo de estar com meu pai viajava muito por conta da empresa, eu via aquelas carretas passando, eu imaginava, cara, deve ser excelente isso, você poder rodar o Brasil, né? Hoje a gente sabe que é bem desafiadora a situação de um caminhoneiro, mas hoje eu realizei isso de uma outra maneira, eu não piloto meu caminhão nem meu avião, né? Mas eu consegui sim conhecer vários lugares. Você já palestrou aonde, professor? Portugal, Estados Unidos, Áustria, Suíça, Japão e Egito. Algum dia você imaginou que ia chegar no ponto que você está hoje de ajudar tantas pessoas em tantos continentes? Não. Quando eu olho a minha história lá atrás, bem lá atrás, eu falo assim, nossa, como quando a gente começa a se conectar com um propósito, quando a gente começa a investir realmente, buscar aquilo que a gente deseja, como a gente vai alcançando coisas que eu não imaginava quando criança, de forma alguma. Você acredita que os pais, eles deveriam estudar mais comunicação para aprender
a lidar melhor com os filhos e até fazer com que esses filhos sejam adultos realmente mais maduros, com uma inteligência emocional mais equilibrada? Totalmente, né? Acho que entra o quão importante é essa comunicação e quanto a gente consegue preparar essas crianças, esses jovens, para serem adultos mais abertos a receber negativas, porque a gente tem hoje muito adulto que é chorão, chora por tudo. E porque teve uma infância onde essa comunicação muitas vezes não foi muito clara. Os filhos, eu digo que é o melhor laboratório. Hoje eu vejo os meus filhos, já estão na universidade, mas o quanto eu tenho que mudar a minha comunicação para falar com um diferente que eu tenho que falar com o outro. É mesmo? Um eu tenho totalmente introspectivo, ele vive no mundo dele, sério, e o outro é extrovertido ao máximo. Viu? Receber você aqui, uma satisfação. Muito obrigada. Olá, Jordana. Olá, todo mundo. Uma alegria estar aqui no seu programa. E vamos bater um papo sobre empreendedorismo, ação social e tudo mais. Olha, eu não consigo desvincular empreendedorismo primeiro de uma ação humana, né? Vem do ser humano. E você é um ser humano incrível que eu conheci há alguns anos em São Paulo já, com projetos que ajudam realmente as pessoas a resolverem problemas. Empreender para você é o que? É isso? Totalmente, resolver problema. Você é pago e muito bem pago pelo tamanho e a capilaridade dos problemas que você resolve. Então, eu sempre falo isso, caça problemas, resolva-os. Quanto mais capilaridade ele tiver, quanto mais pessoas tiverem esse problema que você está resolvendo, mais bem pago você vai ser por isso. Você nasceu onde, Diego? Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, mas já moro aqui na região metropolitana, ali em Alphaville, há 4 anos já. E desde menino, qual que era o seu sonho? Eu tinha sonho de ser jogador de futebol, você acredita? É mesmo? Eu tinha sonho de ser jogador de futebol, por isso eu até cursei educação física, pouca gente sabe disso, né? Fiz ciência do esporte na Unicamp, tinha o sonho de ser jogador e cheguei a jogar até na Austrália, só que daí eu rompi o ligamento e as coisas não aconteceram na área esportiva para mim. E que vem de uma via de empreendedor também. Se não dá certo de um lado, muda a estratégia e tenta do outro, certo? Foi isso. Esse ano que eu morei na Austrália abriu muito a minha cabeça. E ali eu voltei para o Brasil, mesmo formado e tal na área, eu falei, não, eu vou empreender. Eu vou criar um produto, eu vou criar um serviço, e vou oferecer esse produto ou serviço, eu vou dar um jeito de ser empreendedor. E ali começou toda a minha jornada. E essa sua ideia já de eu preciso resolver um problema, eu preciso criar um produto, já veio dessa visão fora Brasil, na sua experiência na Austrália? Foi total. A hora que eu tive experiência, eu fui lá para a Austrália, cara, a gente prestava, depois principalmente que eu rompi o ligamento lá e tal, comecei a prestar serviços, né? E aí eu precisei abrir um CNPJ. Eu apliquei meio-dia, nunca vou esquecer, 12h15 eu estava com o meu número, ele chamava ESPN, eu acho, se eu não me engano é isso. E eu já estava com o número, já apto a prestar serviço e emitir nota, e a nota era um PDF que você fazia no computador, uma coisa super simples, os primeiros $20 mil que você faturava eram livre de imposto, e aquilo me encantou. Eu falei, cara, que bacana, né? Eu posso prestar meu serviço, eu posso criar algo, receber por isso, e eu não preciso depender de patrão, eu não preciso depender de ser aceito num emprego, eu não tenho limite. Quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Então foram esses os pontos que me encantaram no empreendedorismo. Há 14 anos como jornalista trabalhando com comunicação, você começou com 10 anos. Então. Ai, como que é isso? 14 anos frente ao telejornalismo, né? Mas eu comecei com 22 anos na Record como estagiária. Enfim, eu comecei, na verdade, no mercado corporativo. Comecei na Johnson & Johnson, no departamento de comunicação e marketing. Fui super bem, durante um tempo eu fiz Johnson & Johnson junto com a Record. Eu trabalhava praticamente o dia inteiro, estudava também, fazia faculdade. E me apaixonei por comunicação. Mas eu já sabia que era aquela coisa na veia mesmo de jornalismo. E aí fui aprendendo muitas coisas na Record, fui produtora, fui escuta, depois virei editora de internacional, editora. E aí comecei a pensar em vídeo, né? Ter algumas oportunidades. Aí comecei a fazer reportagem, narração, e aí eu fui convidada pelo Band News para apresentar. Então eu já tinha feito reportagem, já tinha passado por, né, todos esses lugares dentro do jornalismo,
já estava mais preparada, mas novinha, imagina, 22, 23 anos, eu já estava na bancada, fazendo 3 horas ao vivo e hard news, né? Porque eu sempre falo, Band News é uma super escola. Então, assim, foi o melhor lugar para minha carreira, porque as coisas acontecem o tempo todo, é aquela coisa, se vira nos 30, né? Você está ao vivo, caiu um avião, tem uma guerra, tem uma crise na política. Então, você aprende literalmente ali na raça. Você vem de família de comunicadores? Não. Meu pai gostaria de ser jornalista, mas, enfim, foi da área comercial, da área de tecnologia, e a minha mãe também não. Minha mãe era protética, foi para uma outra área. Foi, assim, coisa de instinto mesmo. E de uma professora que, quando eu estava acho que foi na 8ª série, eu fazia sempre concurso de redação, e eu ganhava, né? Eu escrevia bem e tal, e me destacava. E aí ela falou, eu acho que você vai ser jornalista. Eu falei, jornalista? Até então eu queria ser veterinária, que eu amo bichos e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, eu já fazia teatro na escola, gostava de comunicação, e aí ela me deu esse clique. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, estudei um pouquinho de jornalismo no high school para experimentar o que era, e aí eu falei, é isso que eu quero. Você morou fora por algum tempo, certo? Morei 4 anos nos Estados Unidos, mas vou todo ano, assim, várias vezes. É minha segunda casa, né? Como que foi a Onde você mora? Na Flórida. Na Na Flórida. E como foi a Flórida. experiência? Você gostou? Você adaptou bem? Cara, foi maravilhoso, porque que quando a gente é mais nova, eu tinha 18, 19 anos quando eu fui. Ontem, gente. Já faz tempo. Aliás, encontrei uma pessoa que estudou comigo, ela falei, gente, faz muitos anos, como passa rápido, né? Mas eu fui com aquele objetivo, acho que todo jovem tem, né? Todo adolescente, ou quando tá entrando na faculdade, fala, poxa, eu quero ficar 1 ano lá, aprender inglês, acho importante para ser jornalista e tal. Fui, me apaixonei, a irmã do meu pai morava lá, ela que me acolheu, e acabei ficando mais tempo, era para ficar 1 ano, para aprender inglês. E eu não falava inglês, mas eu já ouvia muita música em inglês, traduzia muito filme, eu já amava a língua, o idioma. Mas não falava, eu achava que falava, né? Porque quando a gente chega lá, você fala assim, gente, eu não sei nada. Mas aprendi muito rápido, assim, em 1 ano eu já falava fluente. E, nossa, foi uma delícia. Aí voltei, senti aquela ansiedade. Eu lembro que meus pais foram pra lá buscar minhas coisas e tal. E aí eu achei que eu ia morrer um dia, porque eu tava com uma dor no peito. Ansiedade, sabe? Tipo, eu vou sair daqui. E aí eu achei que eu tava doente, até, mas não era ansiedade mesmo, de deixar aquilo para trás e sei lá o que eu ia encontrar no Brasil. Acabei vindo, foi muito legal, porque aí eu me inseri no mercado de trabalho. A readaptação no Brasil foi difícil? Acho que não foi difícil, mas foi um período assim de transição, né? Como todo mundo passa. Mas o tempo todo eu ficava assim, durante o ano, será que eu volto? Será que eu continuo aqui? Será que eu volto? E que bom que eu fiquei, né? Pretendo um dia voltar para lá, mas hoje em outras condições, né? Hoje já tenho uma carreira, já me especializei, então... Vou lá ser sua vizinha. Por favor, por favor. Acho Eu acho que você tem que ir. Eu vou levar você, Michelle, a nossa maquiadora que está aqui, o Paulo, produtor. Eu vou levar todos aqui presentes. É uma delícia não lá, é? né? Eu gosto demais. Estou lá há 15 anos já. Você encontrou alguma dificuldade em ser bonita? No seu meio de comunicação? Obrigada pelo elogio. Linda, né? Eu fico perguntando, porque loira, olho azul, linda... Teve algum tipo de discriminação, algum desafio? Eu acho assim, isso é meio que um assunto bem delicado de falar, porque tem muita gente que olha isso como um privilégio. Sim. Né? E como deveria ser, talvez, nossa, um privilégio. Claro, é um privilégio, né, ter uma aparência, que você que está me considerando bonita, muito obrigada. Mas também tem o outro lado nesse universo que a gente vive, que é extremamente competitivo, extremamente egóico, a gente também tem pessoas que vão falar que você está nesse lugar porque você tem uma aparência melhor que a dela. Então, por isso que desde muito nova, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Não precisava, tivesse necessidade de ajudar a família nem nada, mas porque eu queria realmente crescer, eu sempre gostei. Então, eu me doava de uma forma dobrada. Eu sempre fui muito determinada, muito estudiosa, sempre me aplicava, aprender, me propunha fazer, eu fazia com dedicação para não ter esse problema. Eu sei que você começou lá novinha na ginástica olímpica, é isso? Foi, eu comecei... né, um contato maior de público, assim, foi com a ginástica olímpica, porque tinha uns campeonatos e tinha gente, né, muita gente. Com quantos anos?
Ginástica olímpica eu comecei a fazer com 5 anos, quando a minha tia fazia educação física na escola e me levava, que ela tomava conta, eu ainda não estava na escola ainda. E aí eu ficava com ela ali na educação física e era ginástica olímpica. E aí eu já ficava nos colchões fazendo. Depois eu entrei para a mesma escola, continuei fazendo educação física e as professoras foram vendo que eu tinha jeito. Aí um dia o Clube Paineiras do Morumbi, que é aqui em São Paulo, foi recrutar atletas, futuros atletas. E aí eu fiz o teste, foi o meu primeiro teste. Com 5 anos de idade? Não, aí eu já tinha 7. Já estava muito velha. Já estava muito velha. E passou? E passei. E aí fiquei até os 12 anos fazendo. A rotina de ser atleta, você acha que ajudou bastante a você ser a mulher que você é hoje? Com certeza. Disciplina? Com certeza. Toda a disciplina que eu sempre carrego na vida vem daí. Vem daí. Porque se você não tiver disciplina quando você é atleta, você não vai para frente. Você lembra o que você sentia ali, 7 anos, tendo que treinar, era muitas horas? Como que era essa sua rotina? Ai, gente, eu amava. Eram 8 horas de treino. Você amava? Amava ficar pulando, aprender as coisas, você ter a sensação de voar, você lidar com a gravidade, sabe? Contra a gravidade. Nossa, é incrível, assim, é um desafio muito grande. Você está em cima de um aparelho que tem 10 centímetros de largura e você ali faz um movimento que você fica no ar, né? Eu acho que vai no máximo do ser humano, assim, capacidade de exploração corporal, né? Então, eu passei por essa experiência. Eu sou apaixonada por ginástica olímpica. Se deixar, eu vou ficar falando só de ginástica olímpica aqui. Não, mas eu acho fenomenal isso, porque hoje em dia as crianças, elas são... Eu acredito que a maioria das crianças hoje são bem poupadas, né? Dessa coisa da disciplina. E eu vejo que você traz muito isso com as suas filhas também, que elas jogam golfe, né? E faz a diferença pro caráter de um ser humano hoje, para ter um ser humano mais maduro hoje. Você concorda? Eu concordo, super concordo. Ainda mais na época que a gente está vivendo, né, nessa era digital. Então, você correr contra isso é ser mãe crápula, né? O pai, eles querem acabar com os pais e as mães que vão contra isso. Eles querem ficar o dia inteiro ali. E a escola, que eu acho que poderia ajudar mais nesse sentido, também entra no digital, porque sabe que o aluno, ele, com o digital, ele de repente se interessa mais. E acaba fazendo trabalho, tendo pesquisa, tudo no digital, não tem mais, né? Os livros. Folhear, né? Não tem mais isso. E eu vou assim, muito contra. Elas têm um limite de horário para ficar. O Eduardo também sempre fica em cima. Mas a gente nem sofre tanto com isso por conta do esporte. Porque elas chegam na escola, almoçam, faz o que tem que fazer de dever, estudar, e vai treinar. Aí, pra quem não sabe, a Bianca é mãe de gêmeas e lindas. Elas estão com quantos anos? Elas estão com 13. Mãe coruja mesmo, sou né? Uma bona, tem um balde aí pra botar aqui. Isso até minha pergunta vai remeter à época da ginástica, porque você parou aí de treinar por conta de um acidente. Foi. Era uma série na trave. A gente estava treinando para uma competição no final de semana. E o movimento que eu fiz era para eu cair em pé, eu caí assim. Né? Então, bateu o quadril, trinquei o quadril. E doeu na hora, tudo, mas estava quente. Fui para o atendimento no próprio clube. Voltei a treinar com um pouco de dor, mas até então eu não sabia que tinha trincado. Só que eu fiquei com medo de voltar a fazer na trave. Muito medo, eu não conseguia fazer o movimento. Aí tinha um professor, o Blanco, muito rígido. E aí a forma como ele me recebeu, sem um acolhimento, mais, né? Vamos lá, tem que fazer, vai lá que você consegue, volta a fazer lá na pequenininha, você não vai sair daqui até você conseguir ir para grande. Assim, né? E aquilo não foi legal. Eu senti na hora. Mas eu fui fazer, porque meu professor mandou, eu vou fazer o que ele mandou. E fui da pequenininha, aí quando chegava na grande, eu tremia, suava frio. Volta pra pequenininha! Aí voltava, pequena, média. Então foi muito traumático para mim. Aí eu
consegui, aí competi o final de semana e aí depois saí. Não aguentei o tratamento do professor. Por isso que o professor é tudo na vida de uma criança, de um adolescente. Pode ser um mestre ou, às vezes, uma pessoa que vai bruxo, deixar. né? E não foi só eu que saí, eu acho que fui uma das primeiras, mas depois todas as atletas da equipe foram saindo por conta dele. Índio, como que foi essa virada na sua vida? A gente vai trazer um pouquinho da sua história depois, mas teve uma virada aí que hoje você se tornou um fenômeno realmente brasileiro nos palcos, no Instagram. Como que foi isso? Eu acho que a hora que a chave vira... porque assim, lá no Rio Grande do Sul eu já tinha minha carreira sustentável, já colocava, vendia os ingressos para ir do teatro, essas coisas básicas, eu estava indo numa crescente normal. Mas aí tem aquela hora que vira o negócio da internet, do meme, que a gente não sabe quando vai acontecer, por que vai acontecer, como acontece, sabe? Não tem como medir, a gente pode postar milhares de vídeos e nunca mais viralizar, ou pode postar o primeiro e viralizar. E foi isso, foi viralizar, que é essa palavra que significa que a gente não sabe por que aconteceu, né? Mas acho que também foi de quando viralizou, eu estava preparado, eu estava fazendo muito vídeo, já estava no palco, já era do palco. Então acho que foi um conjunto de fatores, assim, acho que uma hora Deus falou, vou abrir essa porta aqui, agora... A Oprah costuma falar que sucesso é quando a preparação encontra com a oportunidade. Foi isso que aconteceu com você? Acredito que sim. Porque a gente vê eu poderia, por exemplo, ter viralizado e não foi bem na época que eu estava já montando um show, pensando num show para Rosângela, então já teria o show dela vindo. Também já estava conversando com a Lune, que é o escritório que cuida da minha carreira hoje, que também foi um ponto bem importante. Então foi tudo acontecendo, foi dando certinho, assim. Mas olha só, começando aqui no Intu, falando já exatamente dessa proposta de histórias de inspiração. Como que foi? Você era músico primeiro? Sim. Eu sou de uma família de músicos, né? Uma família muito, muito humilde de músicos, assim. Meu pai e minha mãe sempre trabalham com comida, buffet, garçom, não sei o quê. E eu e meus irmãos, a gente foi pro lado da música. 8 irmãos, dos 5 homens, todos, em algum momento a gente trabalhou profissionalmente com música. Eu comecei a carreira profissional mesmo, eu toco desde sempre, mas profissionalmente com 14. Eu tocava acordeon, né? E aí passei para teclado, violão, mas o meu instrumento mesmo é acordeon, negócio de tecla, assim. E aí foi indo, e a minha família é muito engraçada. A gente sempre ri muito quando tá junto. E aí eu acho que a minha graça é um resultado da minha família, sabe? Então, aí eu comecei a virar essa pessoa que eu gostava de contar histórias, de chamar atenção, se a gente ia tocar num lugar, eu imitava alguém, sabe? Essas coisas assim. Foi um rompante, uma coisa que eu não esperava. E eu já estava nessa aí de, era um pouco engraçado. Eu comecei a escrever na internet. Na época, teve um boom no Brasil de blogs. E tinha um negócio que eram os agregadores. Então, a gente postava no nosso blog e largava nos agregadores. E eu comecei a gostar de fazer comédia. E aí, as pessoas começaram a me incentivar. Tu tinha que tentar. E aí, esse rompante é um momento em que aparece o Faustão na TV, vem a fazer seleção do nosso programa. E minha cunhada disse, por que não vai? Eu disse, eu vou. E fui. Acreditou naquilo? Acreditei. E aí, eu nem fui julgado pelaquela participação, porque não tinha noção do que eu estava fazendo. Só quis ir. Só que você achava que você tinha talento e vou lá e tal. Isso é 2011, aí é 2012, eu acho. E a galera já tava, tava lá humoristas. E eu cheguei, contar umas histórias, achando que o que fazia meus amigos que ia fazer, a Globo dizer, meu Deus, que cara... E aí não, o cara falou, tu não é humorista, mas tu deve tentar, se tu gosta. Daí eu fui, acreditei. E como eu venho de uma realidade muito difícil, tudo que me fazia pensar assim, de repente eu posso ganhar uma grana com isso, eu cheguei em casa e comecei aí que eu fui começar a ler como é que era stand-up, como se construía comédia, não sei, marquei o primeiro show, foi horrível, o segundo foi Quantas pessoas você lembra? O primeiro show devia ter, acho que umas 5, talvez, só que assim, era um bar de uns amigos meus e já tava rolando uma festa, que já tava falido, já era péssima a festa. Aí, imagina, para tudo que tá fazendo pra agora ver um show de humor. Você não tinha 10 que não estavam nem aí pra mim, porque eu tava falando. E aí... Mas assim, aí eu fiz... Mas aquilo não te parou, né? Não. Disso que é o mais legal, assim. Você recebeu um não e não te parou lá no Faustão. Você fez o primeiro, tinha 5 pessoas e você tava ali. Não, e daí
como eu digo, dali pra frente foi só pra trás. Ali foi não atrás de não. Sério? E aí, essas coisas, fazer show pra muito pouca gente. Aí, eu também não sabia o que eu tava fazendo, também ia mal, também não era legal. E aí, então, vamos fazer show no interior, aí tem que esperar a rodoviária abrir, ganhava pouquíssimo. Aí começa essa aventura de qualquer artista e tem duas coisas assim, pra mim eu sempre soube que eu era artista, que eu não ia trabalhar com outra Você não tinha coisa. segundo plano? Não. Só que eu também sempre tive muito aberto pra, tipo, vamos ver onde isso vai dar. Então eu era músico, aí eu comecei a ser humorista, trabalhei como diretor, como roteirista. Aonde foi, tipo, onde eu tava muito agarrado em quase uma questão de sobrevivência, sabe? Isso tá me dando grana, eu tenho que segurar nisso aqui. E aí fui fazendo contatos, fui conhecendo pessoas. Aí acho que, tipo, depois que eu comecei a fazer stand-up, levou uns 3 meses para eu me dar conta de que, tipo assim, agora começar passo a passo, sabe? Degrau a degrau, aí eu fui aprendendo, errando. E aí, aventuras mil de estar na estrada sempre, né? Doutora Rosângela! Oi, tudo! Olá, Gratidão, coisa boa tá aqui, Obrigada. querida. Doutora, a gente pode pegar na mão? Pode, sim, a vida é pode. desses contatos, essas conexões. Depois pandemia. Isso, né? A gente tem que aproveitar pra tocar, né? Mas tem limite, né? Que Tem. gente que fala tocando também é chato. Não é Eu não bom? sou touchscreen, me deixa em paz. Como que está essa sua turnê agora por São Paulo? Tá tendo muito atendimento? Então, o que acontece? Várias capitais, né? Me pediam, doutora, quero ser atendida, preciso de um horário, não sei o quê. Só que eu sou uma só, eu não dou conta. Então eu pego grandes ambientes, reúno pessoas e faço uma grande consulta coletiva. Às vezes várias pessoas saem internadas, né? E eu digo que assim, Gratiluz, que é a minha turnê, tem 2 propósitos muito importantes para mim, que é levar a saúde mental para a população, né? E comprar uma casa na praia. Que para mim é grande propósito dessa turnê. Tem uma praia específica? A praia é boa, né? Praia bacana, assim. Talvez Nordeste, sei lá, mas enfim. É um objetivo. É um objetivo. E através dessa turnê, você tem visto que depois da pandemia as pessoas precisam de saúde mental mais ainda? Cada vez mais, né? Tá melhorando a sua linha de trabalho, então o seu ramo. Não, o meu ramo tá fomentadíssimo, assim. A gente tem síndromes que não param de aparecer, né? Novas síndromes. Eu atendi esses dias uma moça que ela tem síndrome do Rei Julian. Sabe o Rei Julian do Madagascar? Não, do filme Madagascar. Sei. Eu me remexo muito. I like the move. Tem gente que quando chega no ambiente quer ser festejado, quer chamar atenção, quer problema de ego da pessoa, né? Certo. E aí então tem gente que tem síndrome do Rei Julian. E uma dica muito legal que eu dou pra essa pessoa. Para. Pensa bem, fofoca é uma coisa linda. Esse sentimento, às vezes, a gente sente esse que a gente chama de ranço. Ele é o sentimento mais genuíno do ser humano. Confiança, amor, tem que ser construído. Às vezes, ranço nasce do nada. Tu olha a pessoa e não gosta. Ele vem com a gente, entendeu? Então, e a fofoca é uma coisa bacana porque ela não segue nenhuma lógica, né? Digamos que a mesma coisa é feita por uma pessoa que ama e que tu odeia. Aqui, não importa, tu só odeia aquela pessoa e tu vai criticar tudo que ela faz. E tá tudo bem ser tóxica às vezes, né? Então vem o Graticast, né? Esse meu podcast. E em seguida vem o primeiro single, meu single, que eu sou cantora, né? Cantora também. Sim, só que eu só canto música vegana, né? Sim. Pode dar uma palhinha? Eu posso te explicar, por exemplo, jamais cantaria coisas tipo Leãozinho do Caetano Veloso. Acho tão explorando os animais. Tem a versão que é a versão limãozinho, né? Que é a versão vegana dessa música. Eu, por exemplo, canto música vegana, do reino vegetal. Então, salsa, né? Samba de raiz. Aquela música boa da gente escutar no talo, sabe? Então, a música vegana. Não canto, por exemplo, não vou cantar jamais uma música do Bonde do Tigrão, né? Gatinha Manhosa, não. Gosto muito de músicas desmotivacionais, que é uma nova vertente que eu tenho, né? Pra colocar a pessoa no lugar dela. Tem um exemplo? Vai estar no meu primeiro single. Meu primeiro single vai ser uma música desmotivacional, né? Entendi. Que é a ideia de acabar com essa ideia de chata de motivação, sabe? Acho que uma frase que me move muito é assim: use o seu fracasso de ontem como impulso para fracassar hoje. Acho que é importante a gente entender que a vida é esse grande... Sabe como diria o Chorão? Histórias, nossas histórias, dias de luta.
dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de glória, bem pouquinho, dias de luta de novo. Então tem que colocar a pessoa no lugar dela. Como eu falo, o coach, ele é a porta de entrada para drogas muito mais pesadas, sabe? Então a gente tem que cuidar com tanta motivação. Por isso esse meu trabalho desmotivacional, que vai estar impresso ali no meu primeiro single. Maravilhoso. Eu quero que você olhe agora, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você tem turnê agora, tá com horário para sair, mas eu vou pedir para você me dar a honra de finalizar esse programa. Ah, querida, muito obrigada. Com uma mensagem para os... Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar então com uma postura do yoga vegano? Vamos. Fazer juntinhas? Vamos. Então tá, vamos fazer do cravo da Índia, que eu acho que ensina muito pra gente. Então tá. Pode fazer comigo, é assim. Aqui, Sim. Querido, gratidão. A gente vai fazer o cravo da Índia, porque a gente tem muito a aprender com esse vegetal. Porque ele é rejeitadíssimo. Você vê ele no docinho, você tira. Se você acha no meio do doce, você cospe. Mas o que a gente aprende com ele? Aonde ele passa, ele deixa o seu gostinho. Então você não precisa agradar todo mundo. Mas a quem você agradar, marque a vida dessa pessoa. Gratidão, gratiluz, gratitude. Amen. Adorei. Obrigada, querida. Meu amor. Obrigada.